Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Elas na Pan, com Mônica Gunning. Eu sou Mônica, formada em Direito, maquiadora, empresária, há 29 anos em Maringá. Aqui, hoje com a gente, não estará a nossa cadeira cativa, Bárbara Gunning, nossa jornalista. Olá, Barbarella, ela tinha outro compromisso profissional, mas estamos com a nossa também cadeira cativa, Lívia Larranhaga, nossa psicóloga aqui. Tudo bom, Lívia? Bem-vinda. Oi, Mônica. Boa tarde. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês, né? Hoje sem a Bárbara, mas lembrando dela aqui a todo momento. Eu sempre falo, a Bárbara traz a presença dela, a alegria dela, né? A espontaneidade dela, então vai fazer falta hoje. Com certeza, mas ela mandou umas perguntinhas aqui para Thalita, viu? Ela se fez presente. E a nossa convidada do dia, doutora Thalita Arruda. A Thalita também tem, gente, cliquem lá, hashtag Advocacia no Feminino, e vocês vão conhecer melhor quem é a Thalita Arruda. A Thalita é advogada, graduada e pós-graduada, né, mestre pela UEM, e ela é doutoranda também pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, em Portugal. A Thalita é uma feminista. Ela é militante desde 2001 e é uma palestrante também, apaixonada pelas causas femininas. Não por acaso, hoje ela também é nossa convidada entrevistada e ela vai falar sobre violência doméstica. Thalita, muito bem-vinda, querida. É uma alegria, enfim, tê-la como convidada. Muito obrigada, Mônica. Alegria toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder tentar esclarecer algumas coisas que talvez, né, o público não saiba, porque vocês duas eu tenho certeza que já sabem de tudo, não vou precisar explicar nada. Estamos aprendendo ainda, né, E a Lívia? Bárbara, né, um beijão pra ela, que não tá aqui agora, mas ela com a energia jovial dela, né, faz umas coisas que, assim, umas perguntas que me deixam numa saia justa, mas a gente vai resolver tudo. Imagina, não fica não. Thalita, a gente sempre pergunta aqui, a nossa primeira pergunta clássica é: toda trajetória profissional pressupõe uma trajetória pessoal anterior. Como foi a sua? Como você chegou até esse curso, a essa especialidade, a essa vertente dentro do direito? Conta pra nós. Bom, vou fazer aqui o suprassumo do resumo, né? Porque sabe que advogado é prolixo. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Tem duas aqui, imagina, a Lívia que vai ter que cortar, né? Exatamente, ela vai ter que botar freio na gente. Mas eu vou fazer um resuminho assim, tentar ser rápida, né? Mas como a Lívia disse, tudo começou numa brincadeira. Eu era muito pequena ainda e sempre quis fazer direito. Eu nunca tive outra opção, eu nunca quis fazer outro curso. Nunca me questionei a respeito de outra formação. E graças a Deus fui muito feliz na minha escolha. Mas quando eu me vocacionada mesmo, né? Isso. Quando eu me recordo que quando eu tinha 12 anos, uma vez eu dei uma sumida. E os meus pais não me encontravam e tal. E onde é que essa menina foi? Naquele tempo não havia celular, né? Eram em outros tempos, né? Isso denuncia a idade. E aí, de repente, à noite eu cheguei em casa. E ele: onde é que você estava? Eu estava assistindo uma sessão no Tribunal do Júri. Eu levei uma surra, porque eu sumi. Mas eu fiquei entretida e eu não vi a hora passar. Eu realmente sumi. E eles tinham motivos para estarem preocupados, né? Eu entendi. Totalmente legítima a surrinha que eu levei, né? Nada muito grave. Mas já começou daí. E aí, depois disso, me encantei completamente. Embora eu não goste de fazer júri, mas me encantei pelo direito. E depois disso, eu comecei a universidade aos 17 anos. Fui muito feliz também por ter sido sempre uma aluna dedicada, né? Eu sempre digo que às vezes você não tem muitos recursos e consegue transformar a sua vida de uma maneira maravilhosa. E muitas pessoas têm muitos recursos e não aproveitam. Graças a Deus, tudo aquilo que me foi ofertado, que me foi possibilitado, eu agarrei com unhas e dentes. Os meus pais sempre trabalharam muito para dar uma formação bacana para mim e para os meus irmãos e a gente aproveitou. Então, já aos 17 entrei na faculdade e fiz a faculdade com toda a dedicação e carinho. Eu até brinco com os meus colegas de turma hoje, né? Hoje eu tenho essa cabeça de dizer que aquele tempo eu era muito chata, porque eu era madura demais para a idade. Hoje eu sou muito mais jovem do que quando eu entrei na faculdade. A gente vai aprendendo a rejuvenescer, né? E de levar as coisas tão a ferro e fogo, de se cobrar tanto, de ser tão perfeccionista, porque isso faz a gente ficar velho mais cedo, né? Com certeza. Acho que é desnecessário, né, Lívia? A Lívia sabe mais que eu disso.
Mas é legal isso que você falou, né? Que começou com uma brincadeira. Porque, de fato, 12 anos e participar de um tribunal, talvez você visse aquilo como uma brincadeira, né? Nossa, eu achei um show aquilo, um espetáculo, né? Eu não vou dizer circense, porque, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de vidas humanas. Mas é quase isso, porque, sabe? É uma performance, né? Performática, que joga código e grita e pula e não sei o quê. Por isso que hoje eu não gosto do Tribunal do Júri, mas há advogados, colegas brilhantes que gostam muito, inclusive que a gente tem muita amizade. Mas gosto do direito penal, né? A sua área de atuação, né? Amo de paixão, é minha área principal. É seu mestrado ou doutorado? Meu mestrado é em Direito Penal. Eu lecionei 17 anos na graduação de Direito Penal. Onde? Lá na UEM mesmo? Na UEM e em todas as outras faculdades aqui de Maringá que estavam funcionando à época. Porque, por exemplo, aquele tempo não tinha PUC ainda, que eu parei de lecionar na graduação já tem uns 6 anos, 7 anos. E agora você leciona na pós-graduação, é isso? Na pós-graduação, isso, em várias faculdades. Mas como é por módulo, né? Então a gente nem diz, eu dou aula em tal lugar, porque depende do módulo. Quando eles convidam, a gente sempre vai. Fora do estado, num monte de lugares. Nossa, eu amo. Aliás, a pandemia tá me quebrando as pernas, porque eu amo viajar para dar palestra e para dar curso e aula na pós. E agora a gente não pode, tem que fazer tudo online. E você é muito afetuosa, você é muito comunicativa e isso, a perda desse contato também faz sofrer pessoas com essa natureza, né? Faz mesmo, Mônica. A sala de aula, na graduação, tem muita gente que fala, você faz mestrado, doutorado, você não quer mais saber de dar aula para graduação. Eu não concordo, porque é para eles que você tem que ter muito mais conhecimento para conseguir estar no nível deles e distribuir aquilo que é mais essencial. E aí conseguir se comunicar com eles. É muito bacana, além do afeto, como a Mônica está falando. Sempre gostei muito de me ligar aos alunos. Tenho alunos assim que eu tenho saudades imensas. Bom, o nosso tema de hoje, na verdade, ele foi sugerido pela Lívia, inclusive. A Lívia falou, Mônica, vamos falar sobre violência doméstica. A gente até vai falar da questão do DJ Ives aqui, né? E de outros famosos também. Enfim. Mas, quando a Lívia falou, eu falei, Lívia, será que não vai ficar meio redundante? Porque a gente já teve com a Carmen sobre violência intrafamiliar, teve com a Thaís sobre relacionamento abusivo e teve com a família da Magó sobre feminicídio. Porém, eu parei e pensei, falei, bom, gente, violência doméstica, ela pode ter vários vieses, né? Primeiramente, né? Pode não ser intrafamiliar. Há relações que são domésticas e não são intrafamiliares, né? Então, segundo, as outras vezes que nós falamos sobre isso, ou foram com as duas psicólogas, né? A Thaís e a Carmen, ou foi com a família da vítima, né? Então, eu acho que o enfoque e a abordagem foi totalmente diferente. Hoje, chamando uma advogada, a gente pensa em dar mais um passo a passo, em termos mais práticos, no que a pessoa que é vítima, ou se você assiste a algum espetáculo de horror desse, como você pode se posicionar, como você pode denunciar, como fazer para continuar para evitar, né, que isso se propague, né? Infelizmente, gente, esse é um tema muito em voga, mais do que nunca, ele não sai de moda, muito infelizmente, né? É uma infelicidade que não sai de moda, que já sempre em pauta, mas enfim, estamos aqui para isso, para dar esclarecimentos e para dar caminhos, né? Com pessoas habilitadas como a Thalita, para que isso um dia, se Deus quiser, acabe, né? Na verdade, o que é a violência doméstica? Mônica, defina para nós primeiro. Só antes de te fazer essa resposta, eu só quero dar um pequeno parênteses aqui, explicar como é que eu aliei o direito penal à violência doméstica, que normalmente cabia em tempos anteriores mais ao advogado que cuidava da área de família do que ao advogado criminal em si, porque as mulheres faziam muita confusão. Entendi. E aí depois disso eu já te respondo como é que se caracteriza. Eu estudando muito para lecionar na graduação e tal, e sempre dando aula, e eu via que as mulheres sofriam muito mais do que os homens com crimes mais leves, né? Porque os homens em geral eles se envolvem em crimes muito mais graves, homicídio, latrocínio, sequestro e tal. E as mulheres sempre
em crimes mais leves. E pelo lado da vítima, é muito raro a gente conseguir reparar mulheres que delinquem. Hoje em dia o número cresceu muito, mas por conta do tráfico, que elas se envolvem com maridos, namorados, pais, algum relacionamento tóxico de um homem traficante que as leva para esse mundo. Diretamente. Isso, que eu ia falar, via de regra pelo relacionamento com eles, não é uma iniciativa própria delas. Muito, muito raro. Se eu conheci, nesses 20 anos de carreira, 2 mulheres que tinham, assim, o comando do tráfico, foram muito. Foi muito. 2 mulheres da região aqui que eu conheço. Lógico que não posso falar o nome nem a alcunha, porque todo mundo conhece. Mas é muito raro. Normalmente elas são levadas a. As mulheres não têm um histórico de delinquência. Então, estudando isso, eu comecei a reparar que as mulheres precisavam enxergar saídas. E aí é que eu comecei, na minha atuação da advocacia, juntar o direito penal com o direito de família e fazer esse nicho que fica no meio das duas coisas. Não aquele direito penal clássico e tal, como eu estava falando do tribunal do júri, e nem aquela atuação no direito de família também muito clássica, que só põe pano quente, apazigua e tal. Não. Tentar realmente fazer uma coisa diferente, que protegesse a mulher enquanto vítima. E, por outro lado, também desse voz àqueles homens que estivessem sendo injustiçados, porque, pasmem, tem acontecido com muita frequência. Tá? A Lei Maria da Penha é um instrumento magnífico, inclusive é a 3ª legislação mais bem feita do mundo em relação ao seu objetivo, mas ela tem sido muito mal utilizada por falta de talvez uma investigação mais bem feita, um rastreio melhor, um estudo psicossocial mais apurado. Isso falta demais da conta, então a gente tem que melhorar muito ainda. Então esses 2 vieses é o que eu acabei juntando para fazer um trabalho diferenciado, né? Eu tento, pelo menos, entregar para os meus clientes um trabalho diferente. Aí, sobre a pergunta que você me fez, Mônica, a respeito das características, isso que você perguntou? O que caracteriza a violência doméstica? Né? Qual é a face da violência doméstica? Ela precisa ter 3 elementos básicos: relações íntimas de afeto, convivência ou não sob o mesmo teto e ser contra a mulher. Violência doméstica é sempre contra a mulher. Essa era uma das perguntas. A da Maria da Penha, sim. A da Maria da Penha, sim. É claro que pode acontecer violência doméstica entre 2 homens, entre pai e filho, avô e neto e tal. Isso pode acontecer. Então, digamos, relação homoafetiva pode haver. Pode haver de filhos para pais, para avós e vice-versa. Ou até em vínculo empregatício, assim, em relações empregatícias. Sim, se a pessoa residir na casa, na casa também. Porque cria um vínculo, né? Não tem como dizer que não. Se a pessoa reside na tua casa muitas vezes há anos, como nós vimos notícias, por exemplo, de senhoras que moravam há 30 e tantos anos em famílias do Rio de Janeiro, em condição análoga de escravo. Como é que você vai dizer que não tem um relacionamento? A pessoa vivia 35 anos no teu teto. Né? Então, caracteriza sim. Mas é que existe uma espécie de sinonímia. As pessoas se acostumaram a chamar a violência doméstica como se fosse sinônimo de violência contra a mulher. Então, a gente acaba associando. E quando você explica que não é, tem gente que não entende. Porque a violência intrafamiliar, ela pode acontecer com qualquer sexo, qualquer idade, em qualquer nível, como você estava dizendo, né? Pai, neto, avô, todo mundo. Relação homoafetiva, não importa se feminina ou masculina, tudo cabe na intrafamiliar. Agora, a violência doméstica, em geral, ela é associada à violência contra a mulher. Então, entendi. Para a Maria da Penha, nós precisamos desses 3 requisitos que eu citei. E é curioso essa expressão, né? Violência doméstica. Porque a gente costuma fazer uma associação do doméstico, do domesticar, como aquilo que é manso, como aquilo, vou domesticar um animal, né? Então, acho que quando você junta as 2 palavras, violência doméstica, já começa aí um conflito. Mas existe um ranço, Lívia, nisso que você está falando. Inclusive, a sua colocação é muito inteligente, pelo seguinte: quando você fala de doméstico e domesticar, é como se você pudesse controlar o outro, punir o outro, adestrar o outro. E é isso que o patriarcado ensinava. E ensina então, ainda, né? Porque ele existe ele tá ferrenhamente. Mudando, mas ainda existe aquele ranço, né, mais antiquado das pessoas que têm assim, aquele apego às questões assim, muito tradicionalistas e tal, que querem pregar aquele modus operandi antigo, que hoje em dia não faz o menor sentido. Como é que uma mulher, por exemplo, ela trabalha, ela estuda, ela se banca, ela faz de tudo
e ela vai obedecer alguém? Ah, por favor. É realmente Então absurdo. tem tudo a ver com o que você falou. Sim. O doméstico, talvez, quem colocou a expressão não tenha pensado nisso, mas ela faz todo Parece sentido. antônimo, mas na verdade não é, né? Não é. E quando detectar os sinais de que isso está acontecendo com você, ou que está prestes a acontecer com você, porque não é na primeira que a pessoa te manda para o hospital, né? Não, claro que não. A coisa acontece paulatinamente, Isso. né? Então vem com os sinais. E ou, se não com você, com uma parente, com uma vizinha, com alguém da sua família, ou com alguém que você ama. Olha, tem um ditado muito antigo que os meus pais sempre me falavam e os meus avós também, que pode parecer muito clichê e mas tem muito a ver. Você tem que, quando está namorando ou conhecendo alguém, sempre observar como essa pessoa trata os seus familiares. Meu pai, especialmente no jeito machista dele de ser, né? Normal, foi a criação que ele teve, dizia assim: veja como ele trata a mãe dele. Né? Se ele tratar a própria mãe mal, esqueça, minha filha, ele nunca vai te tratar bem. E é verdade isso. Porque se você tem afeto, a não ser em casos muito específicos e tal, né? Onde ocorreu algum trauma muito sério e tal, né? alguma violência da mãe com a criança, não casos, são casos mais graves, mas em geral, realmente a gente observa os sinais por aí. Então, por isso que é importante a gente conhecer as pessoas, né? Aos poucos, com calma. Você vai a um restaurante, você observa se aquela pessoa trata bem o funcionário que vem servir a mesa, se ela é grosseira ou não é com quem estaciona o carro dela, se ela traz questões onde ela demonstra muita discriminação de várias ordens. Se essa pessoa tem esse tipo de mentalidade, ela tem uma tendência muito grande a te tratar mal quando o apaixonamento acabar. Se ela tem o hábito de subjugar as pessoas, né? Exato. Provavelmente ela vai fazê-lo com você também, né? Exatamente. E se aconteceu já, ou está acontecendo, o que fazer? Qual é a primeira providência? A quem recorrer? Em que ordem? Qual é a sequência? Primeiro a um psicólogo, a você, a polícia? Vai depender muito da vítima, Mônica, porque existem mulheres que elas têm uma formação um pouco mais equilibrada e identificando a violência, elas conseguem já tomar uma medida. Mas algumas delas precisam elaborar isso, porque isso entra em conflito com sentimentos muito profundos. Como é que você consegue elaborar que você está apanhando de alguém que prometeu te amar, que prometeu te cuidar, que prometeu ficar com você o resto da vida, até que a morte nos separe. Então vamos adiantar, né? E vou matar logo, porque daí a morte separa. Sabe? É muito pesado isso. Então algumas precisam ir para psicóloga. Tem clientes que chegam às vezes no escritório, Mônica, que eu falo para elas, falou assim: pelo histórico de vida que você me contou, eu não posso agora começar o teu divórcio. Você precisa ir para psicóloga. Até para a pessoa se convencer primeiramente de que ela é vítima, porque Isso. às vezes isso não acontece de pronto, né, Ela Lívia? se culpa tanto, muitas vezes. E era isso que eu ia falar, que existe assim, a pessoa, para ela poder procurar ajuda, às vezes ela precisa chegar num sofrimento muito intenso, ou alguém de fora Apontar. Porque quando a pessoa tá ali naquela realidade, ela não tem o terceiro, que seria esse olhar do outro, muito dificilmente ela procura ajuda. Sim. Seja de um advogado ou de um psicólogo. Até porque tem muita vergonha ainda, Sim. né? A sociedade cobra muito. Tem muitas pessoas que a religiosidade impõe Sim. que elas se mantenham naquele lugar. Tem a questão da dependência econômica, que é o fator mais forte, disparado entre todos eles. Nossa, ontem eu assisti a uma live, desculpa, Thalita, falar. da minha filha até, da Bárbara, né? Ela com uma colega que é psicóloga, uma amiguinha que era do Marista, amiga dela, e hoje é psicóloga, falando sobre relacionamento abusivo. E a Maria Eugênia falou uma coisa na live da Bárbara que é fato: dinheiro não compra felicidade, mas compra liberdade. Com toda certeza. Sim. Essa é uma das coisas que eu bato muito, Mônica. As pessoas sempre me perguntam, seja no Instagram ou, né, pelas redes sociais em geral, e o que fazer para prevenir a violência doméstica? A primeira coisa de todas, minha filha, pelo amor de Deus, cria sua independência econômica, que daí você pode fazer o que você quiser. Você tem direito de escolha, né? Exato. De eleger. Porque esse eu enquanto quero ou você não quero, tem né? independência econômica, você é obrigada a engolir aquilo. E aí?
sabe? É lógico que o Estado tem que prover, ter casas de abrigo, casas de passagem, a Casa Brasileira, que foi inaugurada há pouco tempo aqui na região e tal, tem tudo isso. É importante dizer isso, porque tem pessoas que podem dizer assim, poxa, mas aí você está falando só de uma classe dominante que pode gerar renda e pode se tornar financeiramente independente, mas e aquelas que o marido mal é independente e ela muito menos, e ela não tem nenhum tipo de profissão e tal? Eu entendo isso, são fatores muito importantes, mas por outro lado, é só a pessoa estar psicologicamente convencida de que ela tem que se libertar que ela consegue correr atrás. Inclusive, o seu ponto de partida, quando alguém fala de uma separação, de um divórcio, também é o meu ponto de partida quando eu recebo alguma mulher com essa queixa. Quero me divorciar. Essa é a primeira coisa. Que você tem que perguntar, né? É a primeira coisa. Você pode? Você pode? Você consegue se sustentar? Isso. Ou você tem amparo da sua família? Isso, né? Exatamente. A família, eu acho que é um fator determinante muito nisso também, importante. né? Esse suporte, porque muitas famílias condenam. Minha filha, mas não te falta nada. Exato. Como assim? O que você é faltar? deveria agradecer por ele só te bater. Você tem tudo, já ouvi isso várias vezes. Você tem tudo. Você tem tudo, ele te dá tudo, meu Deus. Tem tudo e te falta a sua integridade física, que é a coisa mais e emocional, né? Porque vem no encalço, né? Vem na sequência. A pessoa fica com o psicológico destruído. E quem com o psicológico destruído consegue ser feliz e dono do próprio nariz? Não consegue. Então, Thalita, deixa eu entender. Qual que é o passo a passo, então? Digamos, vai pra psicóloga, se convence de que aquela situação está acontecendo com ela, aí ela procura você. Pode ser assim, ou se ela me procurar em primeiro lugar, aí muitas vezes eu percebendo, né, claro que eu não tenho como fazer uma análise clínica, né, eu não sou psicóloga, mas de tanto lidar com essa realidade, a gente consegue identificar muitos sinais de que se ela vai voltar atrás, não vai, se ela está convencida, não está. E aí entra na Maria da Penha. Isso, aí a gente pede uma medida protetiva, normalmente, um afastamento do lar, ou pede o divórcio com essas medidas, porque essa é uma outra questão que as pessoas fazem muita confusão. A maior parte das pessoas pensa que as medidas da Lei Maria da Penha só podem ser solicitadas na seara criminal. Isso não é verdade. Elas podem ser pedidas na seara civil também. Então tem muitas mulheres, aliás, a maioria delas, elas não querem ver o marido preso. Ele é o pai dos filhos delas. Então esse é um grande empecilho, querem, né? Muitas vezes é que a violência cesse. Esse é o maior problema da vida delas. Elas querem que aquilo pare, elas não aguentam mais aquela situação. E existe a situação de conseguir que isso pare sem ela se divorciar dele? Vocês já viram algum Lívia e Thalita? Tratamento psicológico, da pessoa mudar? Muita vontade, raro. É raro. Eu acho que eu não eu não conheço nenhum caso. Também não. É claro que a literatura traz, né? Inclusive tem sido hoje em dia muito indicado o tratamento terapêutico em grupo, muito mais do que a punição com pena de prisão, porque realmente não faz sentido você, a não ser em crimes muito graves, né? Tentativa de feminicídio e tal. Mas estou falando da lesão corporal do cotidiano e não estou com isso dizendo que ela não é importante. Tá? Sim, que ninguém normalizar, entenda né? mal, não tô normalizando a coisa. Mas quando aquilo é menos grave, causou menos danos e tal, é muito melhor que ele se trate, porque ou ele consegue voltar para o seio da família de origem e permanecer com os filhos e tal, porque tem pessoas que falam, se ele é um péssimo marido, se ele é violento como marido, ele também é um péssimo pai. Não necessariamente. Conheço vários casos, e a Lívia está aqui para me corrigir, relação diferente. que a relação é totalmente diferente e que tem homens que são extremamente agressivos com a esposa lá na alcova, né? Escondidinho, no quarto, no íntimo do casal. Mas com os filhos são excelentes pais. Então, a gente precisa separar as coisas. E aí, eles se tratando, eles conseguem voltar ao convívio. Ou se houver uma ruptura... É porque às vezes existe uma doença emocional mesmo da pessoa, né? Mas se houver uma ruptura, eles têm que se tratar também. Porque se não for com aquela, que não seja com outra. Porque senão aquela pessoa que está sendo vítima naquele momento, aquela mulher, ela vai passar então o problema para outra? Ela só vai delegar. E tem uma questão aí, Thalita, dessa pergunta que a Mônica fez. As mulheres procuram mais ajuda do que os homens. Sim, sem dúvida. Né? Tanto uma advogada, né? Como um psicólogo. Como médico também, como médico. Em geral, tudo é. Então, essa transformação, quando chega nesse ponto, Mônica, do homem ser violento nessa intensidade, dificilmente ele vai admitir o erro dele.
Porque admitir o erro dele, aí vai tudo contra o machismo. Sim. Fragilidade, né? Ele vai ter que admitir que ele é frágil, ele vai ter que admitir que ele tem pontos de fraqueza, que ele é inseguro, que ele não é tudo isso, que tudo isso que ele tenta mostrar através da violência é só uma reação frente a uma fragilidade dele. Exatamente. Sem dúvida. Bate. É uma máscara, né? É uma máscara. E essa máscara, pra cair, esse homem precisa apanhar no sentido metafórico, né? Ele tem que estar num ponto de maturação onde o tratamento faça sentido para ele também. Porque também já me aconteceu de atender homens e eles chegam e falam assim: doutora, eu admito que eu fiz, eu sei que eu tô errado, eu quero dar o divórcio para minha esposa, eu não quero fazer nada de errado, eu quero fazer tudo que tá na lei. Certinho, a senhora me ajuda? Mas eu nunca fui ouvido. A senhora me ouve? Porque eu nunca fui ouvido. Olha, chega a me arrepiar. Porque os homens foram ensinados de que eles não podem demonstrar sentimentos, de que eles não podem demonstrar fraqueza. Então, como que um homem chega e fala isso para a esposa dele? Como que ele mantém a postura do patriarcado dentro da casa dele? Eu sou a cabeça e o chefe do lar, e ao mesmo tempo, me desculpe, me perdoe, eu me senti muito mal pelo que eu fiz com você. Inclusive, como você colocou, algumas religiões colocam muito isso, né? Da questão da submissão da mulher. Então, quando ele é denunciado, ele reage muitas vezes com mais agressividade do que com essa postura de aceitação que você reportou, né? Com toda certeza. Arrependimento, então, né? muitas vezes a gente consegue, voltando ao que eu estava falando, que o casal se componha e com medidas cíveis, componha no sentido de fazer acordo, tá? Não é recomponha de voltar não é conciliação. residir. Não é É isso que eu estou falando. Não é voltar ao casamento. Fazer uma composição dentro do divórcio sem medidas criminais. Muitas vezes a gente consegue, porque aquela mulher, ela não quer ver o pai dos filhos dela na cadeia. Digamos que ela esteja sob uma medida protetiva, tá? Gente, conta pro pessoal aí o que é a medida protetiva. As medidas protetivas de urgência, elas são uma criação da Lei Maria da Penha, né? Por, inclusive, recomendação da ONU e de vários congressos internacionais, onde o Brasil, inclusive, foi multado. Por isso, a lei se chama Maria da Penha, porque a senhora Maria da Penha correu muito atrás durante 19 anos para que o sofrimento dela fosse transformado em legislação, e ela, graças a ela, né, e a todo o empenho dela, hoje nós temos essa lei tão bonita. Então é algo extremamente louvável, e como ela é viva, a gente tem que dar o crédito enquanto está vivo. Eu sou mais dessa filosofia, né? Não ficar falando depois que a pessoa já não está mais aqui. E aí o Brasil foi multado pela questão dos direitos internacionais, porque era um país extremamente machista, extremamente violento, e com essa questão velada de não, é tudo brincadeira, aqui a gente leva tudo numa boa e tal, assim como se faz com o racismo, assim como se faz com a homofobia, sem dúvida, todos os outros preconceitos. No Brasil tudo relevado com ele não teve o intuito de ferir, coitado, foi sem querer, visto, né? Por exemplo, aquele vídeo absurdo do pastor passando a mão na menina na festa do Safadão. Anteontem. Você tá brincando. E aí o que o Wesley Safadão saiu na mídia já em defesa do amigo, dizendo foi sem querer, ele nem percebeu, imagina. Inclusive, eles se protegem, né? Ele é pastor, ele é uma pessoa ilesa e tal, né? Fora de cogitação que ele como se o fato de ser um pastor, um padre, um pároco livrasse a pessoa de ser um agressor, né? Tirasse dela a questão da falta de índole, da falta de escrúpulo, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Nós não podemos nem condenar todos os religiosos e nem absolvê-los de antemão, achando que por conta da formação eles estão isentos desse tipo de atitude. Não. Isso que a Thalita falou, né, a respeito de como que a Lei Maria da Penha ela foi criada, como ela nasceu, né? Como ela nasceu, porque ela dá voz e ela dá um lugar ao sofrimento, né, da vítima. E hoje a gente tem uma expressão que usa muito na internet, que é não vou passar pano para machista. Né? Eu acho curiosa essa expressão, tanto do passar pano quanto do acobertar, porque ela vai no sentido contrário de dar voz. Né? Passar pano, assim, você limpa a sujeira do outro. Você silencia. E acobertar a mesma coisa. Sim.
né, tem o mesmo sentido. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para tirar o pano, jogar o pano fora, joga a coberta fora e vamos falar sobre isso. Exatamente. Então, e por isso que você falou que ela é a terceira melhor legislação do mundo. Nesse sentido. Ela já ganhou muitos prêmios e tal, ela é muito festejada. O que falta é operacionalizar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre aquela hipótese que você falou, de estar havendo não uma reconciliação, mas uma composição no sentido do homem reconhecer que ele agiu de forma errônea e tal, e essa mulher esteja sob uma medida protetiva, tá? Uma vez que eles compuseram, essa medida é levantada ou não? Ela continua em vigor? Ele continua não podendo se aproximar dela? Depende. Porque é nisso que consiste, né? A medida protetiva, né? Sim, a medida protetiva ela pode ter vários âmbitos, Mônica. Ela pode ser de afastamento do agressor da pessoa da vítima. Normalmente os juízes colocam 200 metros, né? É uma praxe. Pode ser afastamento do lar, o que não tem uma coisa como funcionar sem a outra, né? Como é que você mora dentro da mesma casa e tem que ficar 200 metros, a não ser que seja uma casa praticamente inconcebível, né? Onde um fica numa ala e outro na outra. Mas um tem que fora da realidade. Fatalmente sair. Né? Isso. Tem também a questão de você confiscar armamento do agressor. Isso também é uma novidade na Lei Maria da Penha, tem menos tempo, não é original na lei, foi uma mudança legislativa, porque muitas mulheres reclamavam, mas eu consigo a medida protetiva, ele fica afastado de mim, mas ele pode me dar um tiro na rua, em qualquer lugar, né? Então, essa também e acontece com uma certa frequência, sim, né? Como evitar isso? Então, só confiscando realmente a arma, não tem outra forma. E como saber, uma vez que a maioria das armas existem sem porte, né? Mas se a mulher residia com ele, em geral ela sabe, né? É muito raro aquele parceiro que tem um armamento e a mulher desconhece. É muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer, mas é raro. E aí é feita uma investigação nesse sentido? É nisso que muitas vezes as coisas falham. Às vezes a mulher, ela diz que o agressor tem armamento, que o agressor ameaçou, que o agressor prometeu isso, aquilo, outro, tá? E isso é tomado como verdade para que a medida protetiva seja deferida. Até aí tudo bem. Até porque eu entendo o lado dos juízes que é melhor você deferir uma medida num caso de uma mentira do que você negar em várias verdades. E aí ocorrerem uma série de situações catastróficas. Isso quer dizer que o ônus da prova cabe ao acusado. Sim, então, mas no caso da medida protetiva, até que cabe, Mônica, seria uma inversão, né, na verdade, sim, o que não é correto. Mas no caso da medida protetiva, não existe essa questão da comprovação muito cabal. Por isso que eu disse que eu entendo o lado dos juízes, que eles acabam dando numa convicção muito sutil, assim, sabe? Falta muita coisa. E aí é que deveria haver investigação. Mas pelo número de denúncias e pelo nosso aparato policial, essa investigação não ocorre, a não ser em casos gravíssimos ou casos midiáticos, como é o caso do DJ. Isso que eu ia falar. Se não for um caso midiático, ele não estaria preso. Exatamente. Não acontece necessariamente em uma classe social inferior, gente. Acontece mulheres, por favor, como a Madonna, como a Tina Turner, apanharam dos maridos. Quem bate na Madonna, gente? Quem bate na Tina Turner? Sim. Né? Um cara como o DJ Ives, por exemplo, cujo talento, inclusive, né, eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele não foi famoso pelo seu talento. Conheci negativamente o rapaz. Exatamente, por uma coisa super, né, deplorável. Péssima como referência. Né? Exatamente. E aí, a questão é a seguinte: então, se você não conseguir respaldo na delegacia, num advogado, num psicólogo, busque-o na mídia, é isso? Então, algumas pessoas têm usado desse expediente. Às vezes funciona, como no caso da Mariana Ferrer, ali de Santa Catarina, que foi estuprada. Um absurdo foi o caso da Mariana Ferrer. Ela bateu na mesma tecla, até que por conta daquela audiência hedionda, que vocês devem ter assistido os vídeos. Conta aqui para os nossos telespectadores um juiz extremamente machista, um promotor pior ainda, e o advogado dela fez um escárnio da menina no meio da audiência. Nossa, meu Deus, eu não posso nem sonhar com uma situação daquela que ia virar briga de foice ali dentro. Ela foi realmente rechaçada, humilhada, uma série de adjetivos horríveis
tentando demonstrar que a vida pregressa dela não valia nada e por isso ela mereceu o que ela passou. Gente, mesmo que isso tivesse acontecido, isso não a torna menos vítima e nem eles menos agressores. Exatamente. Eu digo eles, porque eram os donos do Café de la Musique, né? Isso mesmo. Grandes empresários, famosos, ricos do país, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Aí ela bateu muito na tecla e conseguiu realmente que algo fosse feito por ela. Mas, e no caso do DJ Ives, a coisa estourou porque foi pra mídia direto, né? Os vídeos apareceram. Mas aí eu pergunto pra vocês, e se a esposa dele não tivesse gravado aqueles vídeos? Fosse a palavra dela e da babá dela contra ele, será que ele teria sido preso? Mas eu aí, tenho quase certeza que não. E aí eu tenho uma outra pergunta. Ele foi preso porque foi pra mídia. Então, essa prisão, o que você acha, Thalita? Essa prisão, a função dela, de uma certa forma, não é para proteger esse sujeito, o DJ Ives, da população que ficou muito revoltada? Porque esse homem, se ele saísse na rua, ele seria linchado. Boa colocação. Então, é uma prisão que protege ele. Tem essa função, eu não vou discordar de você, e tem também a função de dar uma resposta para a sociedade. Sim. Né? Maquiada, como você mesma está dizendo, porque para ele acaba sendo mais vantajoso ficar longe dos olhos de todo mundo até que a poeira baixe. Exato. E um novo agressor apareça, uma nova notícia, um novo caso, e o dele seja esquecido. Exatamente. Né? Porque ele não teria sido preso, eu posso afirmar, porque é o que a gente vê no dia a dia. Se ele não fosse quem é, se ela não fosse quem é, se ela não tivesse filmagem, se não tivesse tudo explodido na mídia, não teria. Quantas mulheres pobres passam por coisas extremamente piores do que aquela moça passou? Eu não estou dizendo que o que ela passou foi pouco, né? Mas existem graus de violência e que o agressor não viram nem vai notícia, preso. né? E ninguém nem fica sabendo. Uhum. Por isso que a gente tem tantos feminicídios no país. E qual você acha que é a motivação, não dos feminicídios propriamente, da violência doméstica? Em primeiro lugar, o machismo. Não existe outra motivação. Porque eu percebo, e inclusive isso é uma parte da minha pesquisa do doutorado, que muitos homens, quando a gente conversa com eles e escuta de forma atenta, a gente percebe que se eles tivessem sido criados de outra forma, ou se eles estivessem em outro ambiente, eles jamais seriam agressores. Sim. Já existem alguns homens que têm um perfil que reforça o estereótipo, gosta daquele estereótipo, faz questão de ser daquele jeito e ainda acha bonito ainda. Quanto por cento, Lívia, você acha que é educação, formação e quanto por cento é caráter, é coisa nata? Eu acredito que o inato, ele corresponde a uma parcela bem pequena. É difícil, né? É muito difícil. Eu mais o meio que é que faz o ser humano. Sim. Até tem um livro que eu li recentemente daquela escritora italiana, Elena Ferrante, que tem uma série de livros. E esses livros, né, são 4 livros que conta a história de uma menina que vive na Itália, ela é italiana, escritora, e ela fala muito sobre o feminismo, sobre o lugar da mulher na sociedade italiana. Que é uma sociedade extremamente machista. Extremamente. Elas não têm direito nem à herança, né, gente? Só os homens. De uma maneira assim. E ela descreve alguma. É ficção, mas tem dados autobiográficos, né? Tanto da vida dela, como ela retrata a cultura machista italiana. Então tem algumas coisas, né, que vão acontecendo ali na infância dela. Ela casa, a personagem principal casa muito cedo. E aí um dia ela aparece com o olho roxo. Ela aparece. É um enredo tão repetido, né, Lívia? E aí, sabe qual que é o significado do olho? Qual que é, né? Era na Itália, né? Talvez isso ainda esteja presente. Era um motivo de orgulho. A mulher que saísse de casa com o olho roxo, já no início do casamento, ela estava casada há um mês, mais ou menos. As pessoas olhavam com bons olhos esse casamento. Ah, o marido tá mandando. Aí sim. Está adestrando, né? E até ter contato com essa literatura, eu nunca tinha parado para pensar como a cultura italiana é violenta. Esse é um casamento de sucesso, né? Então, em que a mulher... Sim, olha o molde. Porque mostra que o homem tem o poder. Meu Deus. Então é isso, é o machismo, né? Exatamente. Só que aí nós temos esses 2 perfis básicos de homens, né? Aquele que eu
acabei chamando de alienante, que é esse que reforça o estereótipo, que faz questão, que entra nos grupos de WhatsApp e manda pornografia para todo mundo e fala da filha do fulano, da prima do às vezes manda nude, né, para pessoas com quem ele tá, como se ela fosse achar lindo aquilo, achar ótimo. Maravilhoso. Ele reforça isso. Ele leva o filho no prostíbulo muito cedo. Ele incute coisas muito tóxicas. E chama a filha de vagabunda, né? Se ela usar uma saia curta e um batom vermelho, pronto, ela virou puta. Já o filho tem que ir se iniciar sexualmente no prostíbulo. Com esse estereótipo. Então, olha o paradoxo. Esse é o que eu cunhei, né? Costumei chamar de alienante. E já tem o alienado, que é aquele que só absorve, ele tem essa questão de não ter iniciativa própria e ele é um refém social, tanto quanto a vítima mulher, claro que não sofrendo agressão nos mesmos moldes que ela, mas se ele pudesse estar em outra sociedade, ele estaria, porque ele também se sente culpado, ele também se sente com remorso, ele também se sente extremamente violado pelos seus homens pares quando tentam incutir nele essa cultura tão tóxica, tão pesada. Eu me esqueci o nome do filme, depois eu até passo pra gente colocar no link. Estava assistindo ontem, pesadíssimo, falando sobre tentar corrigir a homossexualidade dos meninos. Isso que você traz como essa nomenclatura que você deu, né, alienante e alienado, tem uma convergência aí com a psicanálise lacaniana da alienação e separação, que é um processo de constituição do sujeito. Então, quando a gente vai estudar como que o sujeito se constitui, a gente começa por esse movimento. O bebezinho, quando ele nasce, ele está alienado a um outro, a um grande outro. Tem que estar, né? Tem que estar. Depende de. Tem. Tanto é que Freud, ele trata até o masoquismo, que também é um outro ponto, como algo original, no sentido de que todos nós nascemos objetos de um desejo do outro. Sim. Dos pais, né? E ao longo da vida, o que é o desenvolvimento? É você sair da alienação. Sim, se desenvolver, se livrar. Desenvolver, envolver, não se envolver. Então, o desenvolvimento de uma criança significa isso aqui. Desentranhar. Isso. Então, quando a criança tá, nossa, que criança desenvolvida, por quê? Porque você vê que ela tem uma personalidade dela. Corta o cabelo do jeito que ela quer. Corta o cabelo do jeito que ela quer. Eu quero como é que é? Estilosa. Chique, estilosa, né? Estilosa, igual a Laura, né? Então, você vai vendo que a criança, quando fala, essa criança é desenvolvida, porque ela tem as opiniões dela. Então, quando você fala do alienante, né, que é esse comportamento, que tem essa raiz tão profunda lacaniana. É um estudo assim, é uma das bases do pensamento assim, da psicanálise lacaniana. Ontem mesmo eu estive com umas amigas e a gente somos psicólogas, trocar ideia. E aí a gente falou, gente, sempre cai na alienação e separação, né? Às vezes a gente vai conversando, fala assim, de novo a gente tá falando de alienação e separação. Como que é um conceito rico, né? Que você consegue falar muito sobre as relações humanas, os conflitos a partir disso. Só que quando você falou dessa palavra que você usa para os homens, né? Os alienantes, uma das características que você traz, né? É o seguinte, que é próprio da alienação. Tratar o outro como objeto. Sim, sem dúvida. Objetificar tanto os outros homens, para que sigam o seu exemplo estereótipo, e muito mais ainda as mulheres, que não são objetos dignos de respeito. Então, a violência tem tudo a ver com a alienação. Porque na violência, para você conseguir violentar uma pessoa, você tem que tratar ela como objeto e não como sujeito. Sim. Com certeza. Porque a partir do momento que você enxerga o outro como sujeito, você cria afeto. Exatamente. Não é? E você desenvolve afeto, você não consegue agredir. Quem ama não bate, né? E separação, né? Nunca bate. Thalita, o sujeito é aquele que você consegue ver que não é você. Sim. Que não é uma posse sua. É o outro, né? É o outro. Então, como que você vai bater num outro que é tão separado e diferente de você nesse sentido, de que não tá dentro, não é uma posse? E aí essa discussão pode ir longe, mas se a gente for pensar... Supostamente é uma pessoa especial pra você, que você escolheu. Ser, né? Vamos pensar no bebezinho. Por que acontece muita, né, em casos de depressão pós-parto, num nível assim de uma psicose, né? Mulheres que têm surtos psicóticos com o bebê. Sim. Porque o bebê, ele nasce nessa condição de objeto. O amor ainda tá em construção. Sim. Então, para fazer alguma
alguma coisa. Nós falamos nisso aqui, né, com a Doula, com a Carol. Sim. Sobre. Por isso que alguns crimes violentos ocorrem no estado puerperal. Estado puerperal, né? é atenuante, né? Que é atenuante. Aliás, por falar nisso, em atenuantes e agravantes, qual é a tipificação nesse caso, tá? Em que artigo do Código Penal, ou se for o caso no âmbito civil, como você falou, do Código Civil, esse agressor se enquadra? Explica aqui para o nosso telespectador. Na verdade, Mônica, a violência doméstica, ela não tem um tipo penal. Artigo tal é o crime lesão de violência corporal, doméstica. Então a gente grave, vai pegar né? isso, a gente vai pegar o crime de lesão corporal, 129. Daí, naquele parágrafo específico de violência doméstica. A gente vai pegar o 121, que é o homicídio, no parágrafo específico, que é contra a mulher por questões de gênero. Aí vira o feminicídio. A feminicídio. E aí, os crimes contra quais são os agravantes e atenuantes dele? Você se lembra, assim, do feminicídio e da violência doméstica contra a mulher? É que eles já são tidos como agravantes. Eles já são agravantes por si só. Entendi, porque Eles eu estudei, gente, sob a égide de outro Código Penal. Não, o código é o mesmo. Era o mesmo, Mônica, ele foi atualizado. Só que ele foi sofrendo alterações pontuais, acabou se tornando uma espécie de coxo de retalhos. Então, mesmo do tempo que você fez a graduação e que eu também fiz, mas ele foi se atualizando. E a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação que ela é híbrida, a gente pode dizer, porque ela é penal, processual penal, e ela traz algumas medidas de também segurança pública, políticas públicas, melhor dizendo, não segurança pública, políticas públicas voltadas para a mulher e tal, inclusive as medidas protetivas, que são sui generis. Elas não são nem processuais e nem penais em si, na sua raiz. Por quê? Porque elas visam proteger a mulher, só que elas não têm caráter de prisão-pena ou de punição. Porque não pode ser, não tem ainda uma sentença transitada em julgado para haver uma punição. E aí entra a investigação policial, depois vai deveria existir juízes, né? Aí vai para o fórum, né? Inclusive você me perguntou da família, do daí civil, o casal quanto faz uma composição e ela tinha uma medida protetiva. Como é que faz? Se ela concordar de estar perto desse agressor, inclusive para assinatura do contrato, a medida já está quebrada. E por si só ela decai. Ela decai. Agora, ela teria que pedir, se ela for ameaçada de novo. Tem que pedir outra. Entendi. Mas pode ser que o acordo seja feito entre advogados. Ela lá no escritório do advogado dela e ele no escritório do advogado dele, quem representar. E os acordos forem trocados, assinados e tal. E aí quando a medida cessar, que normalmente ela é dada por 180 dias, né, 6 meses. Quando a medida cessar, aí ela está extinta, porque também cada um já está morando no seu lugar, com tudo separado, com tudo certo. Então depende muito caso a caso. Mas a principal coisa que você me perguntou, e a gente foi indo por outros caminhos e acabei não respondendo. Primeira coisa a ser feita, está acontecendo a violência? Liga no 190. 190. Então, gente, você é vítima de violência, ligue no 190. Isso. Ou se você está ouvindo uma vizinha ser agredida, ser espancada, liga no 190. Se você já sofreu o episódio de violência e quer relatar e registrar aquilo, liga no 180. Então, gente, está sofrendo 190, já sofreu e precisa relatar 180. Você quer registrar. Anote esses números. Você quer que uma medida seja tomada mais para frente, que um inquérito seja instaurado e tal, 180. E aí, nesse caso, é necessário ir até o IML, fazer exame de corpo de delito? Como que funciona? Normalmente sim. E de preferência que sim, porque aí fica todo o registro, né? Muitos tipos de violência não são passíveis de se fotografar, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, é só violência física? Não, de jeito nenhum. A violência psicológica também. Sim. O maior problema da violência psicológica é você conseguir provar, né? Para que ela se caracterize. Não fica aparente, né? Não fica, né? Não fica estampada. Não é um sinal de um bom casamento italiano, né? Sim. Com certeza. Isso não fica demonstrado. Existe um maior índice de denúncia conforme idade, classe social, destaque na sociedade ou não? É muito complexo isso, Mônica, porque assim, todas as classes sociais e todas as classes culturais, então independendo do grau de cultura, todos os tipos de mulheres são passíveis de sofrer violência e sofrem, em maior ou menor grau. Luísa Brunet, lembra quando Lírio Parisotto, gente, um homem poderosíssimo. Exatamente. E muitas mulheres, gente, condenam, ainda criticam o comportamento dela.
Não. Eu fico chocada com Depois isso. que eu andei lendo um perfil aí de uma fulana, que eu não vou falar o nome, nem dar direitinho o perfil dela, porque eu não quero que ela ganhe Seguidores, porque hoje em dia a gente corre esse risco. ela falando basicamente que ela não é feminista, eu fiquei absurdada, Mônica, porque realmente existem umas aberrações aí. Às vezes aí não sabe, né? Não sabe nem o que é o feminismo. Não, ela está literalmente se utilizando da mídia, pregando uma coisa que ela não faz para ela poder estar na crista da onda. Porque antigamente você era taxada como de vanguarda se você se dissesse feminista. Hoje em dia não, já está muito mais comum. A maior parte das mulheres já entendeu que sem o feminismo nós não estaríamos aqui falando no rádio, Sim. nós não teríamos celular, com nós certeza. não teríamos Não vindo de carro, votaríamos. nós não votaríamos. E nós muito menos seríamos candidatas, e ainda somos muito pouco, né? Exatamente. Diga-se de passagem. Ainda falta Exatamente. muito. Mas aí tem gente que usa do discurso reverso para poder se aparecer, nitidamente. Eu Com não certeza. vejo outra característica. E dá para denunciar contra a vontade da vítima? Dá, se o flagrante estiver instaurado, né, se a coisa estiver acontecendo. Agora, depois que a coisa aconteceu, a vítima é que tem, desde que ela esteja plena das suas faculdades mentais, ela é que tem que tomar essas medidas. Agora, se a vítima já está num estado tal, onde ela já não tem mais como ser dona de si, ou demonstrar-se como dona de si, aí um familiar pode tomar a frente. E Mas se é ela muito estiver raro. com essa integridade psíquica afetada justamente pela agressão, pela violência? Então, aí um familiar vai ter Né? que ajudá-la, se ela não conseguir tomar a iniciativa. Isso é importante, né, falar sobre isso, porque a vítima, ela tem uma dificuldade de ver o que está acontecendo, né? Que foi aquilo que eu falei. Às vezes uma pessoa de fora consegue enxergar e mostrar, mas às vezes não. Mas acho que em todos os tipos, né, Lívia? Eu Sim. vejo muitas mulheres também que chegam ao escritório fazendo queixas terríveis sobre o casamento e a conversa desemboca em a minha mãe me tratava assim, assim, e o problema vai lá pra mãe, né? Eu acho que é o clássico. E aí tem E era violência também psicológica terrível da mãe com a certeza. filha. Famílias E apoiem aí não consegue suas ver vítimas. porque isso ficou algo naturalizado. A Isso, violência sim. é algo das relações, né? A Como se ela escolha tivesse amorosa aprendido dela. a ser amada daquela forma. E só Isso. aquilo pra ela faz sentido. Que E aí, loucura, né? isso de você conseguir ver é um processo que não acontece só com as pessoas que são vítimas de violência. Mas quando você está dentro de um conflito, seja um conflito como esse, como qualquer outro, a porta de entrada para você começar a elaborar um conflito é ver. É ver o que está acontecendo. Tanto é que durante o tratamento, né, a psicoterapia, o que eu escuto muito das pessoas, é verdade, agora que eu vejo Faz isso. sentido. Faz sentido. Eu nunca tinha percebido, olha, eu até via, mas e não é Aquilo por me mal, incomodava, assim, mas né? eu não entendia por quê. O porquê. Não tem muito essa frase? Exatamente. A Isso. pessoa não... Então, o ver, aí a pessoa começa a contar. Então, aí aconteceu isso, ela vai falando da história dela. E ela começa a enxergar. Ela começa, a partir do momento que ela começa a tratar aquele conflito e ela começa a ver, aí vem a segunda parte do processo, né, da elaboração, que é compreender. Exatamente. A partir vi é isso, ela relata, ela descreve, depois ela vai compreendendo. É por causa disso. Minha mãe me agredia. Olha, agora eu tô compreendendo por que eu não via. Entende até culturalmente, né? Sim. E como prosseguir até você se livrar do agressor sem ser morta, né? Sem que ele a mate. Ai. Dicas de segurança, por exemplo. Muitas vezes, Mônica, o processo é gradual e lento, assim, e demora anos, né, para que um agressor passe da violência psicológica para pequenos empurrões, puxões de cabelo e para depois para uma agressão mais grave, algo, né, mais severo. E às vezes isso é derrompante, então é muito difícil você conseguir prevenir esse tipo de situação. Por isso que a dica é: percebeu que você está incomodada, que aquilo está te fazendo mal, que aquilo te causa sofrimento, mesmo que você não entenda o sofrimento, se afasta, repensa E procura a relação, ajuda enquanto há tempo, procura né? ajuda, se fortaleça psicologicamente. Financeiramente é o básico, É o que a gente básico. estava falando lá no começo, e aí parta para uma nova vida, seja sozinha ou com outra pessoa. E a pandemia e o home office repercutiram Nossa, ainda mais esse tipo de muito, coisa, né? sim. Que foi reverberando, né? Gente, eu gostaria de mencionar que nós estamos já no final, infelizmente, porque faltou tempo, né? Sempre falta. Mas enfim, sempre falta, né? É uma empresa, é um restaurante onde eu fui esses dias, eu não sei nem se eu deveria mencionar aqui, mas eu fui ao Santo Bar almoçar um dia e eu fui ao Alto Alegre.
toalete. No banheiro feminino, gente, tem um alerta. Sim. Se você estiver se sentindo ameaçada, você peça o drink La Penha pro bartender e ele vai solicitar, ele já vai denunciar. Achei muito interessante a ação. Pode falar. Tem um outro restaurante, só que não fica aqui em Maringá, que ele tem um botão dentro do toalete. Fantástico. Um botão de pânico. Também. Então, se a mulher está passando por uma situação muito grave, ela pede para ir ao banheiro e lá ela aciona o botão e dela não sai de lá, a não ser com seguranças. Ou, gente, podem falar no salão também, tá? Porque a gente presencia muitas vezes mulheres nitidamente vítimas de agressão, só que a gente não vai ser invasiva a ponto de dizer você está sendo agredida, né? A gente pergunta, tal, mas não raramente depiladoras, manicures, maquiadores, a gente detecta alguns sinais, né? Mas o e sobretudo que eu fiz, né? Sim, você é formada em direito, formada em direito, você tem esse olhar legal, a gente diferente. tem esse olhar, né? Mas é importante treinar essas prestadoras de serviço que lidam muito com as mulheres e de forma íntima, para que elas tenham esse olhar. E às vezes a mulher ela quer contar, basta 2 ou 3 perguntas um pouquinho mais perspicazes. Se você precisar de ajuda, estamos aqui, tá? Eu sei a quem recorrer, né? Então, gente, empresas, ofereçam-se para que a gente cesse esse ciclo, tá? Pra gente finalizar, Thalita, eu gostaria que você mandasse uma mensagem ao agressor e à vítima e às vítimas. Bom, Mônica, a minha mensagem para o agressor é: se você não consegue se controlar, vá se tratar. Basicamente é isso. E para as vítimas, empoderem-se no sentido de ser independentes emocionalmente e financeiramente, que aí vocês vão poder ter escolha, como a Mônica disse anteriormente, e viver a vida que vocês gostariam de ter. Porque sem o poder de escolha, nós somos sempre reféns. Não importa se é da família de origem, se é do marido, se é de um companheiro, uma companheira, dos filhos, às vezes numa outra fase da vida. Então, se nós não temos independência, a gente não consegue ter poder de escolha e é muito triste viver assim. É verdade. Para finalizar, gente, a gente sempre conclui, né, com um pedacinho de uma música, né? Tem uma que eu acho incrível, para variar, né, do Chico Buarque, e fala de uma mulher que se livrou, né, de uma relação, e ela diz: olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando e me pego cantando sem mais nem porquê. E tem outra parte que diz, né, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Então, gente, não pense que aquilo é o fim da linha, que você tem que se manter naquela situação eternamente. E aí tem uma outra do Peninha que diz: tem um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia e certamente eu vou ser mais feliz. E outra ainda do Chico que diz: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E não esquece da Geni, Mônica. E a Geni é incrível. É simbólica. De violência maravilhosa. Violência em todos os sentidos, todos os sentidos. Então, gente, pensem que há uma saída. Busquem, procurem, porque ela existe, existem prerrogativas legais, existem pessoas como Liv e Thalita prontas para ajudá-la, se você está passando por essa situação. Uma saída não, né, Mônica? Acho que hoje aqui a Thalita, né, a nossa conversa, a gente levantou muitas saídas, né? Muitas saídas, até um drink num bar. Até um drink num bar, é uma gente. Saída, né? Exatamente, gente. Então, vamos por esse caminho para nossa sociedade ser cada vez melhor, mais esclarecida e com uma saída, tá bom? Essa saída existe, existem pessoas capazes, aptas a te ajudar nesse sentido. Não se furte a procurar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Lívia e Thalita, foi sensacional. Faltou tempo para variar, né, Verdão? Faltou tempo aqui. Faltou. Eu agradeço muito a vinda de vocês. Vou vir mais vezes com a Bárbara aqui. Aí vai faltar mais tempo ainda, né? Algumas perguntas dela estavam aqui também, tá, gente? Entremeadas as minhas. Sim. Eu agradeço a todos vocês, espectadores, ouvintes, telespectadores, e até o próximo Elas na Pan.